Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo e desta vez iremos falar de um filme de terror. Monstros à solta. Não de monstros, mas um terror muito foda. É o filme de terror que eu mais achei assustador na minha vida até hoje. Não é aquele filme de jumpscare, que se assusta assim na hora que aparece alguma coisa, mas é um filme que mexe com o psicológico e um daqueles que você fica pensando depois do filme, sabe? Acabou o filme, você fica naquela sua casa, aí você tá lá de noite, escuro, silêncio, você começa a ver o monstro lá do filme na sua casa. Fica, caralho. Então, este é o tipo de filme que eu quero falar hoje, que é A Entidade. Espetáculo de filme, tá? Esse me deixou apavorado quando eu assisti. Esse filme é de 2012, então já faz um bom tempo aí, né? Mais de 15 anos que ele tá. 14 anos que ele foi lançado. Mas assim, não deixa de ser bom, tá? Ele é muito bom até os dias de hoje. Se você tiver com alguém, domingão à noite, aquela sabadão à noite que quer ficar em casa, assistir um filme de terror, essa é a indicação. Vou falar um pouco do filme, não darei spoilers, tá? Porque eu não quero que vocês... que eu não quero estragar a graça de ver o filme, porque o filme de terror é legal de você ter o suspense, ter o susto, né? O medo ali que o filme possa te passar. Isso que é o legal do filme. Então, vamos falar um pouco sobre ele. A Entidade, a história começa assim, pra você só pegar o gancho ali pra você entender, é um clichê do filme de terror, tá? É uma casa que houve problemas lá de morte, assassinatos, aquela coisa toda, e uma pessoa por pura e espontânea vontade de ser imbecil vai pra lá, né? Com tudo, sabendo de tudo. Então, o que é? É um cara que ele é acho que um escritor, se eu não me engano, e ele tá em decadência, precisa escrever um livro de sucesso, porque não tem mais criatividade, não tem mais inspiração, né? Então ele fala, ó, fiquei sabendo dessa casa aí, que houve assassinato, que houve morte, que coisa paranauê, vou me mudar pra lá, e melhor, vou levar minha família junto. Gênio, né? Um cara maravilhoso, pessoa inteligente, que assiste filme de terror, que adora esse tipo de coisa. Mas essa é a premissa, né? Então ele vai pra essa casa com a família dele, e lá também não é um spoiler, tá? Que eu vou falar aqui, mas que é a premissa, é a ideia do filme. Ele encontra nessa casa, já sabendo do que aconteceu, né? Ele encontra umas caixas lá com gravações e fotos, né? De coisas que aconteceram no passado, das coisas ruins que aconteceram. E aqui que tá a pegada do filme de terror, tá? Esse cara, ele quer fazer esse livro, ele quer estudar ali, mas as coisas vão começando a ter efeitos ruins, né? E no decorrer que ele vai vendo esses vídeos, vai vendo essas fotos, começa a aparecer em certos cantos ali desses materiais a entidade, né? Que é o ser demoníaco, sei lá o que seja ali, que é um ser que aparece ali que causou a morte dessas pessoas, né? E cara, eu acho o designer desse monstro muito legal, tá? Muito assustador. Da forma como ele é mostrado, da forma que ele aparece pra você nos momentos ali, é incrível, tá? Incrível porque por incrível que pareça, são cenas que você fala, mano, esse cara vai acontecer. É previsível, sabe? Não é aquela coisa, nossa, mas fala, mano, alguma coisa vai acontecer agora. E tipo assim, acontece, mas mesmo acontecendo, você se surpreende, você fica, mano, tipo, o som do impacto, a cena do impacto, tudo que te remete àquilo no momento, te causa, né, um espanto, um susto, sabe? Apesar de não ser um jumpscare. Então o filme ele te passa esse terror psicológico, vamos pôr assim. Você até sabe, de vez em quando, você até supõe que vai acontecer algo naquele momento, mas mesmo que você saiba, o seu consciente te leva a se assustar com aquilo ainda, porque é muito bem feito. Os impactos ao redor da cena são muito chamativos, são muito fortes para você, então ele te causa isso. Então a gente tem esse cara com a família dele, essas coisas estranhas vão acontecendo, aquele filme clichê de padrão de terror, e você vai acompanhando a história para tentar entender o que está acontecendo ali. E cara, incrível, gente, o filme é muito bom, ele tem uma história envolvente, ele não é arrastado, as coisas acontecem de forma dinâmica, tipo assim, não é aquele dinamismo de eu vou sair correndo com o Jason correndo atrás de mim, não é isso. Mas ele não para, tipo, ele não fica naquele momento, bom, agora acalmou, vamos relaxar, vamos juntar as peças, sabe? Não tem isso. Aconteceu uma coisa, já vem alguém falando, deu merda. Aí na segunda seguinte, já vai acontecer outra coisa, aí já é outra pessoa que falando aquilo. Então, as coisas, né, as situações vão acontecendo em sequência que fazem você querer ver, né? Querer assistir, não te deixa monótono. E o principal do filme que ele consegue trazer é o terror. Você fica assustado. Eu devia ter 2012, eu assisti por aí, 2014, né? Cara, eu deveria ter meus 22
22 anos, 25, já era um adulto, e mesmo assim é um filme que me impactou, tá? É um filme que me deixou assustado, sabe aquele filme que você, que nem eu falei, terminou o filme e ficava, mano, tá escuro, no final do corredor vai aparecer aquele bicho lá. É aquela coisa sempre que você fica pensando, esse filme te traz isso. Então, ele é um filme muito interessante nisso, pra quem gosta de terror. Eu amo filme de terror, de susto, né? Eu gosto desses filmes assim que envolvem fantasmas, que envolvem capirotagem, acho mó legal a ideia, né? Quando tem uma ideia muito boa, e esse tem, cara. A ideia desse filme é fantástica, o conceito dele é muito bom. Visualmente ele é legal, tá? Não é um filme espetacular. Não tem aquela ação frenética ou mesmo alguma coisa em ação. Ele é o que eu falei, ele é um filme mais dano psicológico, né? Você vai se assustar com a probabilidade daquela coisa ruim acontecer. Então, se aquela coisa ruim pode acontecer, ela vai acontecer, você já fica assustado com aquilo, porque ele te remete para as coisas da sua vida pessoal. Então, tipo, você tá... que nem, eu moro numa casa que tem um corredor. De noite, quando tá tudo escuro, assim, eu vou tomar uma água, tá aquele corredor enorme, longo pra caralho, que tá tudo apagado, eu fico, mano... lascou, cara. Eu vou pra lá, o monstro vai estar lá. Então, tipo, esse tipo de coisa que fica na sua mente, sabe? E esse filme te traz isso. Então, o filme que consegue te assustar sem ter aquela cena impactante, eu acho que é uma coisa incrível, cara. Genial quem consegue fazer esse tipo de situação em um filme, tá? Então, ele te dá essa premissa. Eu acho, cara, o principal, né? O personagem principal, ele é bom. Ele é bom por quê? Porque, assim... é um clichê, né? Você sabe que a casa é mal assombrada lá, o cara mesmo assim quer ir lá. Então assim, ele procura a cagada, ele já quer saber da cagada. Então por ele saber que tem a cagada, ele insiste demais. Então ele é um cara que vai insistir muito no... mano, tá acontecendo as coisas ruins, você fala, cara, a primeiro sinal de merda, eu saio correndo, nunca mais olho pra trás e vaza, vou pra outro país, sabe assim? Mas não, o cara quer, ele sabe da cagada, ele quer correr atrás, então ele fala, mano, vamos insistir, eu quero descobrir a fundo, eu quero ir até o final. Então essas pessoas que têm esse tipo de sentimento nos filmes são os últimos a morrer, mas são os que morrem, né? Então, assista, eu não é spoiler, tá? Eu falo de outros filmes gerais, mas normalmente é isso que acontece nos filmes, né? A pessoa que quer, não, vamos resolver. Um ótimo exemplo, atividade paranormal, cara. Um dia eu falo sobre ele, mas é um ótimo exemplo. Então, os sinais que o filme te passa, você sabe que vai ter o problema, mesmo você sabendo que vai ter o problema, você é pego de surpresa ainda, tipo, você fica impactado pela cena. Então, cara, gente, isso é fantástico, tá? É fantástico, porque como que eu posso me expressar isso? É um filme que, pô, eu vou dar um exemplo aqui para comparar. Tem um filme que eu já falei aqui no vídeo, que é A Hora da Sua Morte. É um filme incrível, só que é um filme extremamente previsível, e mesmo sendo previsível, ele te surpreende. Então, mesmo na previsibilidade, você ser surpreendido é incrível. E esse é muito parecido. Esse você não tem a previsibilidade que o outro tem, né? Que ela tem um timer, né? Esse não, mas mesmo esse não tendo, você, quando vai surgir alguma situação, você já consegue visualizar, tipo, mano, se você for por aí, gente, vai dar merda. E você já vê isso, você sabe que vai acontecer isso e acontece. E mesmo acontecendo, você fica, já tá aquela segura, porque, mano, o bagulho é assustador, é um filme que impacta mesmo. Então, só assista se você for adulto e se você gostar. Então, crianças, não vejam esse filme, tá? Por enquanto, assistam com os senhores mais velhos, porque é um filme muito pesado, muito pesado. Ele tem cenas macabras sim, de gore, né, que é sangue, essas coisas. Não é uma coisa muito... é explícito, cara. Tem cenas impactantes demais das crianças lá, mas não é aquela coisa demais, que nem, por exemplo, Premonição 6, muito bom, mas é cena, cara, impactante, de pedaços voando, de sangue pra todo lado. Não é esse foco do filme, mas tem. Por ser um filme de terror, ele te traz algumas cenas bem impactantes, bem pesadas, fortes, e tem que ter uma cabeça boa pra assistir, porque você vai se assustar. Eu me assustei, é um filme que ele te alcança onde ele quer chegar. Se você quer um filme de terror que te assuste, essa é a opção. Então, gente, eu agradeço. Vou finalizar o vídeo por aqui, porque não quero falar nenhum spoiler. Assistam o filme, tá? Vejam lá se concordam comigo ou não, mas é um filme muito bom. Se você gosta de filme de terror, essa é uma opção excelente, dê uma oportunidade. O 2 eu já achei meia boca, tem uma continuação. O 2 eu já não achei tão bom assim, porque ele perdeu um pouco o foco do primeiro, tentou partir com uma outra pegada, mas não é ruim. Mas o primeiro é fantástico, 10 de 10 de terror, é o melhor que eu já assisti na minha vida. Então, tá aqui minha recomendação, tá? A Entidade. Assista esse filme lá. E obrigado por assistir o vídeo aqui, espero que tenham gostado, né? Até a próxima, um beijo a todos. Tchau, tchau, valeu!